Pronto, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, o áudio tá ok. Certo. Aí o ideal é que todos vocês desliguem os microfones, certo? Porque às vezes fica dando interferência. Aí quando vocês tiverem alguma dúvida, pode ativar ou então mesmo digitar. Eu estou dentro da aula e eu consigo ver o que vocês estão escrevendo, certo? Pronto. Então, tirar algumas dúvidas de início, né? Pra gente iniciar, eu pensei nessa metodologia, né, que eu acho que é mais similar ao que a gente tem em sala de aula, que é a apresentação do material junto comigo apresentando esse material. Mas aqui no dispositivo também tem a opção da gente deixar só o material e eu ficar falando por trás, explicando por trás. Vocês preferem ver só o material ou dessa forma tá bom? Por mim, dessa forma tá ok. Ok, certo. Fechado. Tainara que tá falando. Uhum. Pronto, perfeito. Então vamos ficar assim, certo? Aí, explicar algumas coisas, né? E aí de tarde a gente já não explica novamente, porque são vocês novamente. Então, a gente vai fazer hoje uma aula de revisão, por quê? Porque já passou muito tempo das nossas duas primeiras aulas, vocês já devem ter esquecido a maioria das coisas, então é importante a gente relembrar. E também, principalmente, porque é a nossa primeira experiência, né? A gente está vendo como é que vai se adaptar a esse sistema. Então, por isso que a gente vai fazer essa aulinha de revisão hoje. Da mesma forma, vai acontecer para a aula de anatomia, certo? À tarde. Segunda coisa, para a gente completar a nossa carga horária, né, que é necessária, eu vou enviar as atividades para vocês. Quando eu terminar as aulas, eu vou enviar atividades para vocês, que são questões que eu quero que vocês respondam individualmente e me enviem por e-mail, certo? E é assim que a gente vai complementar essa carga horária. Como vocês já devem saber, avaliações a gente só vai poder ter no momento em que for permitido, né? Então a gente ainda não tem uma previsão, mas por enquanto a gente vai tentando adiantar esse semestre, certo? Então a gente vai começar aqui. Já entrou grande maioria das pessoas. No final da aula eu vou separar o vídeo, vou fazer o upload no YouTube e encaminho novamente o link do YouTube para a Tainara e ela repassa para vocês no grupo de vocês, certo? E assim fica mais fácil de vocês tanto reverem a aula como quem não conseguiu ter o acesso agora conseguir, certo? Então vamos lá, vamos começar, né? Então, vocês lembram que na nossa primeira aula de histologia, a gente ficou detalhando o que era que a histologia buscava, qual é o objetivo da histologia, né? E histologia nada mais é do que o estudo do tecido, né? E o que é um tecido? O tecido são um grupo de células que são organizadas funcionalmente, ou seja, são unidades estruturais que se organizam para desempenhar uma determinada função, certo? Então, nós temos que as células mais a matriz extracelular compõem a estrutura tecidual organizada e coordenada, ou seja, a união entre todas as células e aquele espaço que existe entre elas é que vai constituir esse tecido estruturado e organizado, certo? E qual é a função da matriz extracelular dentro da estrutura tecidual? Porque a célula a gente sabe que vai desempenhar as funções necessárias ao funcionamento daquele tecido. Mas qual é a função da matriz extracelular? Então essa matriz extracelular, ela também tem sua importância. Aonde? Ela vai realizar o preenchimento do espaço entre essas células, ela vai também gerar resistência para que quando haja choque entre células
não acabe por destruir essa membrana celular, né? Também tem a função de transporte. A gente sabe que íons e outras moléculas orgânicas não são transportadas apenas entre células, mas também no espaço extracelular. Então é nessa matriz que essas moléculas e esses íons estão dissolvidos. E também o movimento. A gente sabe que as células que compõem um tecido, elas não estão estáticas, né? Elas estão em constante movimento. Então, para que esse movimento de deslizamento de uma célula sobre outra possa ocorrer, é necessária a existência dessa matriz extracelular, certo? Então, os tecidos que compõem o nosso organismo, eles têm 4 tipos principais, certo? O tecido epitelial, que tem uma função de revestimento, que é lá a pele, né? E qual é a característica principal desse tecido epitelial? Ele possui células o quê? Justapostas, né? Bem achatadinhas e unidas para quê? Para realizar essa sua função de revestimento. Enquanto o segundo tipo de tecido é o tecido conjuntivo, que inclusive a gente já viu um tipo de tecido conjuntivo que foi o tecido sanguíneo, não é isso? Então esse tecido conjuntivo ele tem a função de preencher e sustentar, ou seja, a grande maioria dos tecidos do nosso organismo, certo? E a gente vê aqui que ele tem a característica de ter várias células, mas entre essas células o que? Abundante matriz extracelular. Até o próprio exemplo do sangue, né? Já pode demonstrar isso, que o sangue é bem fluido, líquido. Por quê? Porque tem uma enorme quantidade de matriz extracelular. O terceiro tipo de tecido que a gente tem é o tecido muscular. E qual é a função do tecido muscular? Contração, né? Seja para desempenhar movimentos ou seja até mesmo para o funcionamento do organismo, que é a contração do coração, não é isso? Sem a contração do coração não existe vida. Então a gente tem que a função desse tecido muscular é de contração. Aqui a gente pode ver um pouco a imagem desse tecido, onde tem essas células fibrosas, em que o deslizamento entre essas células é que vai causar os movimentos de contração e de extensão, certo? E por último, a gente tem aqui o tecido nervoso, né? Que possui várias células que compõem o sistema nervoso, seja células da glia, as células que compõem o cérebro, certo? Então, a gente tem aqui essa célula de forma ideal, ok? Então, o que é que a gente pode observar? Eu sei que para vocês visualizarem vai ficar um pouquinho complicado, né? Por isso que eu encaminhei logo os slides para vocês, para facilitar a visualização de vocês. Então, a gente tem que um organismo como um todo, ele é formado por diversos sistemas, né? Seja o sistema digestivo, seja o sistema nervoso. Dentro desses sistemas, nós vamos ter os órgãos, não é isso? Para a formação desses órgãos que nós analisamos a nível de organismo, lá em anatomia, né? Na formação desses órgãos, nós temos no nível mais baixo os tecidos que vão compor esses órgãos, que é isso que nós estamos estudando aqui em histologia, mas a gente ainda tem uma unidade menor ainda, que é o que eu já falei anteriormente, é o que compõe esses tecidos, são as células, em sua forma individual. Por quê? Porque as células são a menor unidade estrutural e funcional. Então as células elas têm a capacidade de apenas uma célula conseguir formar juntamente com outras uma estrutura que vai conseguir desempenhar uma função, ou seja, a união dessas células vai formar tecidos, seja epitelial, conjuntivo, muscular ou nervoso, ok? Então, para a gente compreender os tecidos que nós vamos estudar daqui para frente, a gente tem que então compreender essa unidade básica, né? Que é a célula, que é a menor unidade formadora desses tecidos. E nós temos 2 tipos de células que a gente viu. A gente tem as células procariontes, né? E temos as eucariontes. Quais são as características das procariontes? Elas só possuem a membrana plasmática. Elas não vão possuir organelas membranosas dentro dela,
nem mesmo aquele envoltório nuclear que protege o material genético que existe apenas nas nossas células eucarióticas, certo? O citoplasma também não é subdividido, é uma estrutura bem mais simples. Enquanto as células eucariontes possuem membrana plasmática, também vão possuir organelas membranosas, que nós vamos já ver novamente, vão possuir o citoesqueleto. Por que a existência do citoesqueleto? Esse citoesqueleto é que vai coordenar o movimento dessas organelas que existem no citoplasma para que haja o funcionamento metabólico dessa célula. Então, esse citoesqueleto é que funciona como fibras que puxam e movimentam essas organelas dentro da célula, dependendo do processo metabólico necessário. Então, devido à presença dessas organelas, dessa organização aqui, ó, com envoltório nuclear, né? O material genético, ele é protegido por esse envoltório nuclear, ou seja, existe outra membrana internamente na célula. Então, devido a toda a presença desses componentes, o citoplasma vai ser subdividido, ele vai ter diversas porções. Então, com todas essas características, isso torna a célula eucariótica mais eficiente. Por quê? Porque ela tem a capacidade de realizar mais funções metabólicas, certo? Compreenderam? Então, a gente vai destrinchar os componentes de uma célula eucariótica, certo? Que é as células que vão compor os tecidos do nosso organismo. Então, a gente tem que as células, elas possuem uma membrana plasmática. E quais as características principais dessa membrana plasmática? A membrana plasmática, ela é trilaminar. Por quê? Porque quando você visualiza ela a nível de microscópio, a gente vê que tem uma porção polar que fica em contato com o meio extracelular aquoso. No meio tem aquela porção apolar que é rica em lipídios, né? E depois abaixo a gente tem mais uma camada polar que fica em contato agora com o meio intracelular aquoso, certo? Então ela tem essa característica microscopicamente de ser trilaminar. Além disso, as principais moléculas que a compõem são moléculas o quê? Anfipáticas. Como eu acabei de falar, os fosfolipídios que compõem a membrana plasmática, eles têm essa característica de serem anfipáticos. Ou seja, eles têm uma cabeça polar, que é a região que vai interagir com os meios aquosos, e tem uma cauda apolar, que é a região que vai ficar internamente nessa membrana, que gera a fluidez dessa membrana, certo? Além disso, as membranas plasmáticas possuem diversas proteínas. Nós vimos que existem as proteínas integrais, né, que estão imersas nessa camada de fosfolipídios da membrana. Nós temos as proteínas periféricas e temos aquelas proteínas integrais, né, que vão ultrapassar, formar canais na membrana. E aí, a característica principal da membrana plasmática é a sua fluidez. E por que essa fluidez ocorre, né? Porque as moléculas lipídicas estão em constante movimento juntamente com as proteínas. Então, o constante movimento desses fosfolipídios e das proteínas nele imersas vão gerar uma fluidez dessa membrana, e é justamente por essa fluidez que a membrana tem a capacidade de ser o quê? Semipermeável, né? Ela vai permitir a permeabilidade de determinadas moléculas. Aquelas que não puderem passar diretamente pela membrana através da sua semipermeabilidade, vai poder passar através de quem? Das proteínas integrais que formam canais, não é isso? Outra característica da membrana plasmática também é que ela é autocelante, né? Quando ela forma aquelas vesículas, né? Quando ela faz a endocitose de algum micro-organismo, esse micro-organismo forma uma vesícula, ela automaticamente faz a autocelagem dessa membrana que foi retirada, e lá no ponto onde saiu esse pedaço de membrana para endocitar esse micro-organismo, também houve a autocelagem para manter a homeostase dessa célula, certo? Então, compreendido aqui a membrana plasmática.
Então a gente tem aqui a estrutura, ó, estrutura trilaminar, as cabeças polares para as regiões aquosas, né, voltadas às regiões aquosas, enquanto no meio a gente tem as regiões apolares. E as diferentes caudas de hidrocarbonetos aqui, desses fosfolipídios, é que vão fazer com que eles constantemente se movimentem, juntamente com o movimento dessas proteínas, certo? E aí que gera a fluidez da membrana e a sua semipermeabilidade, ok? Então vamos lá. Aqui, desculpa, aqui não é a membrana, certo? Aqui é o citoplasma. O citoplasma da célula, ele vai ser limitado por membrana, certo? Ele vai ser limitado pela membrana plasmática. A sua a localização das organelas, ou seja, aquelas organelas membranosas que eu falei que estão presentes na célula, elas ficam imersas no citoplasma. O citoesqueleto vai controlar o movimento destas organelas dentro dele. O citoesqueleto coordena o movimento e esse movimento todo ocorre dentro do citoplasma, certo? Quando a gente tem a remoção de todas as organelas membranosas, o conteúdo aquoso, certo? Rico em algumas moléculas orgânicas, é chamado de quê? De citossol, não é isso? Então, o citoplasma é quando ele considera tudo que existe ali dentro da célula, todo o conteúdo intracelular. Enquanto o citossol é quando a gente não tem esse conteúdo intracelular com as organelas membranosas, ok? Dentre as organelas membranosas que a gente tem dentro do citoplasma de uma célula, a gente tem as mitocôndrias, que são organelas essenciais à nossa sobrevivência. Quanto maior o acúmulo de mitocôndrias, maior é a demanda de energia daquela célula. Então, células, por exemplo, musculares, de pessoas que são atletas, tem uma alta concentração de mitocôndrias, um número maior de mitocôndrias, do que algumas células normais que não demandam tanta energia para desempenhar suas funções, certo? Então, a partir do momento em que a célula precisa de mais energia, ela passa a acumular mais mitocôndrias, porque a mitocôndria tem essa função de converter o açúcar em ATP. São aqueles açúcares que nós ingerimos, ela passa por toda a fase da respiração, oxidando o oxigênio, né? Reduzindo o oxigênio a CO2 e água para liberar o ATP e aí a gente obter energia a partir dessa molécula de trifosfato. Além disso, estruturalmente a mitocôndria ela tem uma dupla membrana. Essa dupla membrana é essencial para que haja essa respiração, essa conversão energética, porque é no espaço gerado entre a membrana externa e a membrana interna, esse espaço aqui intermembranar é que vai ser o essencial para que haja o funcionamento desse fluxo energético, essa geração de ATP. Sem esse espaço intermembranar, não vai haver a formação da bomba de prótons, né, da diferença de concentração de prótons para a produção de ATP. Então, essa estrutura é essencial para a função dessa organela. Além disso, ela tem o quê? DNA próprio, né? Ela tem o seu material genético próprio. É por isso que se diz que as mitocôndrias, bem como também os cloroplastos lá das plantas, têm origem bacteriana, né? A teoria da endossimbiose, porque eles têm uma membrana interna, tem essa membrana externa como se tivesse sido endocitado, né, por outra célula, e dentro também tem o seu próprio material genético. Então acredita-se que nos primórdios essas células foram endocitadas e passaram a viver mutualisticamente a partir da evolução, certo? Nós vimos também o que nessa primeira aula? Nós vimos o retículo endoplasmático. E no que consiste o retículo endoplasmático? É uma rede comunicante de vesículas. Essas vesículas são diferentes. A gente tem uma divisão dentro do retículo endoplasmático.
nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que tem uma função de produzir proteínas, né? Sintetizar as proteínas. Ele é chamado de rugoso porque ele tem ribossomos aderidos às suas membranas que vão sintetizar essas proteínas. E a sua outra parte tem essa característica de vesículas mais tubulares, achatadas e tubulares, que não tem ribossomos associados, por isso é chamado retículo liso, e ele vai ter uma função mais de produção de lipídios e realização de reações, por exemplo, de conjugação, oxidação e metilação, que são reações secundárias às vezes para proteínas, ok? Então a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, que são membranas contínuas do envoltório com envoltório nuclear. Ela é contínua com envoltório nuclear, por quê? Porque não há necessidade, ela não sintetiza proteínas. Para sintetizar as proteínas, ela vai precisar de base o quê? O RNA, né? Que é a informação que veio lá do material genético. E esse RNA vem de onde? Do núcleo. Por isso que ela tem a sua membrana contínua com envoltório nuclear, vai sintetizar essas proteínas através dos ribossomos, certo? Enquanto o retículo endoplasmático liso, ele vai sintetizar lipídios e realizar essas reações secundárias, certo? Então aqui a gente tem essa estrutura que fica mais fácil de visualizar. As membranas achatadas do retículo endoplasmático rugoso ligadas aqui à membrana do envoltório nuclear para poder receber os RNAs mensageiros que vão fazer com que ela sintetize as proteínas. E aqui em sua continuação a gente vê já a parte do retículo endoplasmático liso, né? Que são essas vesículas tubulares e achatadas, ok? E aqui nós temos o aparelho de Golgi, que são vesículas achatadas também similarmente ali ao retículo endoplasmático, e ele tem a função principal de endereçamento de moléculas, certo? Ele vai possuir uma face cis, que é a face de recepção, e uma face trans, que é a face de endereçamento. Ou seja, não há produção de proteínas, lipídios e proteínas modificadas lá no retículo endoplasmático. Todas essas moléculas que são lá sintetizadas são enviadas via vesículas para a face cis do aparelho de Golgi para recebê-las. Lá no aparelho de Golgi ele reconhece essas moléculas e sabe para onde essas moléculas devem ser encaminhadas. Então essas moléculas elas vão ser encaminhadas à face trans, que é a face de endereçamento, onde ele vai direcionar essas vesículas proteicas, seja para o meio extracelular no combate a algum patógeno, seja para fusão com algum lisossomo para degradar algum tipo de molécula, ou seja para diversas outras organelas para poder desempenhar funções, certo? Então a gente vê aqui essa estrutura, a gente tem aqui o retículo endoplasmático, certo? Enviando suas vesículas, seja com proteínas ou lipídios. Essas vesículas vão entrar nessa face cis do Golgi, que é a face de recepção, e aí ele vai reconhecer para onde ela deve ser encaminhada e a partir daí chegar à face trans, onde há um endereçamento dessas vesículas para as regiões necessárias, para a membrana, para um lisossomo, certo? Nós também vimos de outras organelas, os lisossomos, que nada mais são que vesículas delimitadas por membrana, contendo mais de 40 enzimas hidrolíticas, que tem a função de quê? De digestão intracitoplasmática, né? Ou seja, ele digere dentro do citoplasma da célula. E o que é que a gente pode observar aqui nessa figura? Eu não acabei de falar para vocês que a síntese de proteínas e o endereçamento delas é realizado pelo aparelho de Golgi. Se essas proteínas hidrolíticas do lisossomo saem como vesícula da face trans do aparelho de Golgi, elas são chamadas de lisossomo primário, né? Que tem a sua composição ali com as suas enzimas. A partir do momento em que esse lisossomo primário entra em contato com alguma molécula que ele precise degradar,
aqui no exemplo, uma bactéria, ele passa a ser chamado de lisossomo secundário, porque ele está realizando a sua função de degradação, certo? Compreendido o lisossomo primário e secundário? Temos também, como organelas presentes no citoplasma das células, os peroxissomos. Eles têm como função a oxidação de substratos orgânicos, certo? Então, eles utilizam bastante moléculas de oxigênio. E aí, no momento em que ele realiza essa função de oxidação desses substratos, ele gera como subproduto o peróxido de hidrogênio, certo? Que é danoso à célula, né? O peróxido de hidrogênio é uma espécie reativa de oxigênio, que tem a capacidade de degradar várias moléculas e principalmente o material genético da célula. Então, além dele realizar essa função aqui de oxidação, ele contém dentro dele a enzima catalase. E é essa enzima que tem a capacidade de converter esse peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, para que retire a danosidade desse subproduto da ação do peroxissomo. Então, ele vai possuir também uma face cis e uma face trans de endereçamento. Isso aqui não, isso aqui é do aparelho de Golgi, certo? O peroxissomo, desculpa, 2 erros já, meu Deus. Então, aqui os peroxissomos, eles têm essas duas funções. Apaguem isso aqui. Eu vou enviar para vocês o material corrigido, certo? E por último, da nossa primeira aula lá de introdução, a gente tem que compreender o núcleo, né? O núcleo, ele tem a função de proteger a informação genética, né? Ele não fica, para que essa informação genética não fique livre lá no meio. Ele duplica o DNA e sintetiza RNAs, ou seja, ele tem essa capacidade tanto de replicação do DNA, ele tem toda a maquinaria necessária para que isso ocorra e também tem toda a maquinaria necessária para transcrever a informação contida no DNA em um RNA mensageiro que vai lá para fora, né, para ser sintetizada a sua proteína. Então, os componentes do núcleo são o envoltório nuclear. Qual é a característica desse envoltório nuclear? A presença de poros, né? Para que há a presença desses poros? Para que haja justamente o transporte de ribossomos, que a gente vai já falar por quê, transporte de RNAs mensageiros lá para o retículo endoplasmático rugoso, certo? O outro componente é a matriz nuclear. O que é essa matriz nuclear? É como se ela desempenhasse a mesma função do citoesqueleto. É ela quem fica coordenando o material genético, né? Porque, por exemplo, quando a gente precisa de um gene sendo expresso, esse gene tem que ficar de forma acessível. É essa matriz nuclear, esse esqueleto que vai movimentar ali a região da cromatina desse gene para que ele fique acessível à maquinaria que vai gerar o RNA mensageiro, certo? A gente tem também o nucleolo e é no nucleolo que há a síntese de ribossomos, por isso que esses ribossomos também fazem parte do transporte realizado no envoltório nuclear. E nós temos a cromatina, né, que nada mais é que o nosso material genético, que ela é classificada em duas formas, heterocromatina e eucromatina. A heterocromatina normalmente são regiões silenciadas, porque é uma região altamente condensada do nosso DNA, enquanto a eucromatina é uma região menos condensada, mais acessível, normalmente composta por genes que são constitutivamente expressos. O que são genes que são constitutivamente expressos? São genes que têm que ser expressos sempre, como os genes que codificam para proteínas da respiração. Nós precisamos desempenhar a respiração o tempo todo. Então, esses genes têm que estar constantemente sendo expressos, ok? E, por fim, o último componente do núcleo é o nucleoplasma, que é toda a região lá que não é preenchida por nenhum desses componentes, ok? Então, a gente vê aqui a estrutura do núcleo, né? A gente tem o envelope nuclear, que vai de encontro lá ao retículo endoplasmático rugoso. Nesse envelope nuclear tem os poros por onde há a passagem de ribossomos e RNA mensageiro. Nós temos aqui a cromatina, né, que é aqui, ó, heterocromatina mais condensada,
e eucromatina mais livre, tanto que ela ocupa um maior espaço, não é isso? A gente tem aqui o núcleo, onde está havendo a síntese desses ribossomos, e temos também a matriz nuclear, né, que aqui ele chama de lâmina nuclear, que é o esqueleto que coordena o movimento, certo? Então vamos lá. A gente concluiu essa explicação da unidade básica, certo? Dos tecidos, que é a célula, e agora a gente vai começar a ver detalhadamente cada tecido. Então a gente já viu o tecido sanguíneo e a gente vai fazer uma revisão hoje. Combinado? Então vamos começar, certo? Então, a gente viu que o tecido sanguíneo, e eu já falei inclusive hoje, é um tipo de tecido conjuntivo que tem uma abundante matriz extracelular, né? E essa matriz extracelular é o quê? É o plasma, e é nesse plasma que estão inseridos os elementos figurados. O que são esses elementos figurados, professora? Eu não lembro mais. São nada mais do que as células presentes no sangue, né? Seja as hemácias, seja as células de defesa, certo? Então, o plasma é a região líquida, ou seja, de matriz extracelular, e aqui a gente tem as células que são os elementos figurados, como se fossem os elementos sólidos. O líquido é o plasma e o sólido são essas células. Mas a gente vai ver já já que o plasma também tem os seus componentes sólidos, ok? Então, o tecido sanguíneo, ele circula dentro dos vasos sanguíneos, certo? Exclusivamente. Eles só extravasam em caso de lesão. Então, ele nunca sai dos vasos sanguíneos. Ele depende, para a sua circulação, para desempenhar o seu papel, ele depende do funcionamento do coração, ou seja, das contrações do coração, certo? Ele equivale a 7% do peso corporal. E sua principal função envolve o transporte. Transporte de quê? Transporte de gases, principalmente o quê? Oxigênio e gás carbônico, que é o processo metabólico que a gente desempenha mais, que é o nosso processo metabólico mais constante. Então, através das hemácias, há o carreamento de moléculas de oxigênio e de gás carbônico, que são os gases. Além disso, a gente também tem o transporte de quê? De células, né? Dentro desse tecido sanguíneo, a gente tem a circulação de células de defesa, como os linfócitos T, B. A gente tem também células fagocitárias circulando nesse tecido sanguíneo, certo? E através dessa circulação sanguínea que essas células de defesa vão atingir, por exemplo, um local de infecção. Além disso, também realiza o transporte de excretas, né? Direciona aquilo que a célula não quer mais aos órgãos que desempenham essa função de excreção. E também, por fim, ela realiza o transporte de hormônios. A gente sabe que a maioria dos hormônios são sintetizados em órgãos, mas não em determinados órgãos, mas não desempenham sua função nesses órgãos. Então, é na corrente sanguínea que esses hormônios são jogados para atingir o seu órgão alvo, certo? O sangue, ele possui estruturalmente, podemos dizer, 56% de plasma, ou seja, de líquido, né? E 44% de elementos figurados, que são as células. Então, a gente vê aqui que numa amostra de sangue, quando a gente realiza uma centrifugação, a gente tem em torno de 56% de plasma, essa região líquida, enquanto 44% aqui são os elementos figurados. Mas é importante que a gente lembre que esse plasma, quando passa por um processo de centrifugação também, e ele tem outros componentes sólidos. Quer dizer então que o plasma não é apenas só líquido. Não, o plasma também tem componentes sólidos. Que componentes são esses? Tem proteínas, tem alguns aminoácidos, vitaminas e sais inorgânicos, certo? Então, esses componentes, a partir de outra centrifugação, precipitam, e o líquido do plasma, sem esses componentes sólidos, é chamado de quê?
soro, né? Lembraram? Que é o soro, é o plasma sem esses componentes aqui. Então, a gente tem que 90% do plasma é constituído de água, enquanto 7% é constituído de proteínas, albumina, globulinas, protrombina, fibrinogênio, certo? Proteínas do sistema do complemento do nosso sistema imune. Aqui, o fibrinogênio tem papel essencial junto às plaquetas na coagulação do sangue. As plaquetas sozinhas não conseguem realizar o processo de coagulação. Elas precisam dessas proteínas que são presentes no plasma sanguíneo, certo? 2% vão equivaler a aminoácidos, hormônios, vitaminas, certo? E 1% a sais inorgânicos. É importante a gente lembrar que eu falei na água, já que o plasma é esse líquido. A partir do momento em que a gente tem um aumento da quantidade de plasma, ou seja, um aumento de líquido, a gente tem proporcionalmente um aumento do quê? Da pressão arterial, né? Porque a partir do momento em que a gente aumenta a quantidade desse líquido, vai aumentar a pressão dentro desses vasos, porque é uma quantidade, um volume maior para o mesmo espaço, certo? Isso acontece quando? Isso acontece num consumo muito alto de sal ou num consumo muito alto de açúcar. Quando esse sal e esse açúcar entram na nossa circulação sanguínea, ele vai puxar a água das células em volta desses vasos. Por quê? Para tornar o meio isotônico, né? Isso para manter o equilíbrio osmótico. Então ele acaba puxando muita água para os vasos para manter esse equilíbrio osmótico, e aí com o aumento dessa liquidez do plasma, a gente vai precisar de uma força maior do músculo do coração para bombear aquela quantidade de sangue. Isso acaba causando o quê? O aumento da pressão arterial, não é isso? E a gente viu que além do plasma, a gente tem os elementos figurados e nós detalhamos um a um, certo? E nós vimos que as hemácias, que também podem ser chamadas de eritrócitos e glóbulos vermelhos, elas têm a característica de serem anucleadas. Por que as células das hemácias são anucleadas? Isso é para otimização da sua função. Qual é a principal função das hemácias? Transportar oxigênio e gás carbônico dos processos de respiração. Então, a partir do momento em que ela não tem mais o núcleo, ela fica com muito mais espaço para carregar mais moléculas gasosas, certo? Então, ela tem essa função de transporte dos gases. Então, sem o núcleo, ela consegue carregar mais moléculas ao longo do caminho, certo? Elas têm a característica também de serem o quê? Vermelhas. E essa característica vem da onde? Dentro das hemácias existem diversas moléculas proteicas chamadas de hemoglobina. Essas moléculas proteicas, a hemoglobina, é uma proteína quaternária. Quaternária por quê? Porque ela é formada por 4 cadeias terciárias, certo? E essa proteína quaternária tem em cada centro um grupo ferro, que é chamado grupo M. E é justamente nesse grupo M que vai se ligar os gases, seja o oxigênio ou o gás carbônico. É nesse ponto que eles se ligam. E aí a hemoglobina consegue realizar o transporte desses gases pela ligação desses gases com o íon ferro, certo? E é ela que confere, já que essa proteína tem a cor vermelha das hemácias, e automaticamente, como as hemácias são os elementos figurados mais abundantes do sangue, o sangue também tem essa cor vermelha. Então a gente vê aqui a estrutura de uma hemoglobina, ó, 4 estruturas terciárias dobradas. No centro de cada estruturinha dessa terciária, a gente tem um íon ferro. Então a gente vê que uma molécula de hemoglobina pode ligar quantas moléculas de oxigênio gasoso? 4, né? Em cada centro dessa estrutura quaternária, a gente pode ligar um oxigênio gasoso. E existem várias dessas proteínas dentro de uma hemácia, certo? E aqui, relativa à estrutura, a gente viu que a hemácia, ao longo da evolução, perdeu o núcleo
para otimizar a sua função, né, que é o papel de transporte dos gases. Se ela quer otimizar essa função, algumas pessoas têm uma deficiência genética em que as suas hemácias têm um formato de foice. É as pessoas que têm a chamada anemia falciforme, porque a sua hemácia tem esse formato de foice. Se ela tem esse formato de foice, diminui bastante a superfície, né, de contato, e aí automaticamente ela tem essa deficiência de transporte de gases. E porque na deficiência de transporte de gases nós temos uma diminuição, né, da energia do organismo. Disse que ele tem anemia falciforme, porque se eu tenho uma redução do transporte do oxigênio, como é que a mitocôndria, que a gente falou há pouco, ela não desempenha a geração de energia a partir do oxigênio, ela não precisa do oxigênio. Se eu tenho uma redução desse oxigênio disponível, eu vou ter uma redução da energia gerada, certo? Por isso que as pessoas que têm a anemia, elas têm essa baixa energética. A gente vai ver aqui. Então, a anemia nada mais é do que a falta de energia, né? Porque não há a entrega efetiva dessas moléculas de oxigênio, certo? Seja lá pela má formação da hemácia, no caso ali da anemia falciforme, mas a gente também tem pessoas que por má nutrição ou outros fatores têm uma baixa produção de hemácias, tem poucas hemácias no sangue, e aí também tem esse fator de pouca geração, transporte de moléculas de oxigênio e assim a geração de menos energia, certo? Oi, diga. Esse negócio da anemia falciforme, eu andei lendo em um artigo que pessoas de pele negra, né, ou pessoas miscigenadas têm uma tendência, uma probabilidade maior de possuir esse problema, né? Esse negócio da anemia falciforme. Por que há essa relação? É só mesmo pela questão da miscigenação, né, da mistura dos genes? Isso, exatamente, é exatamente isso. Porque, como a gente sabe, lá na maioria dos países africanos, eles têm muitas tribos, não é isso? Então, eles só se relacionam entre si. Então, a partir do momento, é a mesma coisa de dizer que é prejudicial irmãos se relacionarem, porque a probabilidade de haver uma doença genética é muito maior. Então, como lá eles têm esse costume de se relacionarem apenas dentro da sua comunidade, acaba que a probabilidade dessas doenças genéticas ocorrerem com muito mais facilidade, certo? Então, como eles têm essa incidência muito alta, acaba sempre ocorrendo entre eles. Mas é exatamente por isso, devido à miscigenação. Então, quando eles também têm contato com outras pessoas, e acaba propagando a deficiência genética. Mas é isso que ocorre, apenas porque tem essa cultura de manter ali dentro da comunidade. Deu para entender? Sim, tranquilo. Valeu. Pronto. E aí, a partir do momento que a gente fala de anemia, né? A gente deu 2 exemplos lá na sala, né? Como é que a gente pode visualizar isso melhor? Que a anemia é a falta de energia. Porque a diminuição das hemácias, ou seja, a diminuição da disponibilidade desse oxigênio. Quando eu estou num local que tem o ar rarefeito, né? A gente tem uma disponibilidade de oxigênio menor. Então, a gente vai ter o quê? A falta de energia pela baixa disponibilidade de oxigênio. Isso vai ser culpa, nesse caso, das hemácias? Não, né? Aí é do próprio ambiente que tem o ar rarefeito, que tem uma menor concentração de oxigênio. Então, o que é que o nosso corpo vai fazer para otimizar esse transporte de oxigênio? Ele vai produzir mais hemácias. É por isso que as pessoas que já moram no local com ar rarefeito, elas não sentem tanto o impacto da característica do ar do local, porque elas já tiveram tempo de produzir essas hemácias, que a produção de hemácias leva em torno de 120 dias. Enquanto, por exemplo, num jogo de futebol, nessa região de ar rarefeito, os jogadores que chegam não têm esse tempo de produzir
essas hemácias para obter mais oxigênio e assim conseguir fornecer mais energia às suas células musculares, por exemplo. Então existe esse probleminha em regiões do ar rarefeito. Tem que ter um período longo para que haja uma geração a mais de hemácias. A gente também viu o que? O caso do doping de atletas, né? Que são atletas que retiram em torno de 1 litro ou 1,5 litro de sangue, certo? A partir do momento em que eles removem esse 1 litro, 1,5 litro de sangue e deixam armazenado para uma posterior transfusão, eles vão reduzir no seu sangue a quantidade de hemácias. Quando se reduz a quantidade de hemácias, o que é que o corpo entende? Preciso produzir mais para que eu consiga obter mais energia. Então o corpo passa a produzir mais hemácias e aí depois de um período, né, cerca de 1, 2 meses em que o corpo produziu essas hemácias, o atleta então faz a transfusão do sangue que ele havia retirado e tem um aumento substancial da quantidade de hemácias presentes. Mas aí o que é que acontece também quando ele realiza isso? Há um aumento do quê? Da pressão arterial, que nós vimos, né? Porque se eu estou aumentando de forma explosiva a quantidade de sangue, então eu estou aumentando a quantidade de plasma, né? Ou seja, aumentando a quantidade de líquido. O coração vai precisar de mais força para bombear essa quantidade de líquido, então vai aumentar a pressão arterial, certo? Lembraram dessas coisinhas, né? Nós temos também os outros elementos figurados, os leucócitos ou glóbulos brancos, né? Que eles têm 2 tipos. Os agranulócitos, como o próprio nome diz, eles não têm grânulos visíveis, e os granulócitos, que têm grânulos visíveis. Dentro dos agranulócitos, nós temos 2 classes de moléculas. Os linfócitos, que nós temos os linfócitos B, que nada mais são que os anticorpos, e os linfócitos T, que são moléculas lá também que respondem à infecção. São moléculas de defesa, certo? E nós temos os monócitos, que se diferenciam em macrófagos. Esses macrófagos são o quê? Células de defesa também. São células fagocitárias, que vão combater micro-organismos, certo? E dentro dos granulócitos, a gente tem aqui os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. Os neutrófilos, assim como os macrófagos, são células fagocitárias, que têm papel de defesa, certo? Enquanto os basófilos são células que respondem a reações alérgicas. São células que, quando identificam alguma reação alérgica, eles vão secretar 2 hormônios, a histamina e a heparina. A histamina é o quê? É um vasodilatador, né? Vai permitir que mais células de defesa extravasem ali para o local daquela reação alérgica. Do mesmo jeito que a heparina é um vasodiluidor, porque já que eu quero que esse sangue extravase para o local da reação alérgica, para que as células de defesa possam atuar, diluindo esse sangue, a passagem dele por entre as células fica facilitada, certo? E por último, a gente tem os eosinófilos, que também tem um papel na resposta alérgica, mas a principal função dele é o combate a verminoses. Por isso, quando nós temos uma alta no exame de sangue de eosinófilos, é indicativo de verminose, ok? Então aqui, ó, a gente tem o processo de diapedese, certo? Que é o quê? A gente falou agorinha na questão do basófilo, que libera histamina e heparina, que causa o extravasamento, facilita o extravasamento do conteúdo a uma região com reação alérgica. Da mesma jeito é no processo inflamatório, em que a gente tem aqui, ó, a dilatação, a vasodilatação, e com essa vasodilatação, o que é que está formando aqui? Espaços entre células, né? E é nesses espaços entre as células que vão entrar mais células de defesa. Então, esse processo de passagem de uma célula de defesa para uma região que está sofrendo uma infecção ou uma reação alérgica é o processo de diapedese, certo? Por último, nós temos dentre os elementos figurados as plaquetas. As plaquetas, elas são provenientes de quê?
são células? Não, plaquetas não são células. As plaquetas são fragmentos de células, uma supercélula chamada de megacariócito. Então as plaquetas são fragmentos desses megacariócitos e elas atuam somente junto a qual proteína que eu falei lá no início da aula? Qual a proteína necessária do plasma para que haja de fato a coagulação sanguínea? O fibrinogênio que está presente lá no plasma. Então a ação desses fragmentos, né, que são as plaquetas, junto a essa proteína do fibrinogênio, é que vai formar as fibras que causam a coagulação do sangue, certo? Quando a pessoa tem alto nível, quando a pessoa não tem muitas plaquetas, ela tem uma probabilidade de ter o quê? Muita hemorragia, né? Porque ela não consegue coagular o sangue de forma eficiente. Já ao contrário, quando a pessoa tem poucas plaquetas, quando as pessoas têm poucas plaquetas, ela tem uma probabilidade de ter muita hemorragia. Enquanto quando ela tem muitas plaquetas, ela tem aqui eu vou trocar, certo? Tá errado aqui. Quando ela tem muitas plaquetas, a probabilidade dela formar trombos nesses vasos é muito maior, não é isso? Porque ela tem uma quantidade de fragmentos muito maior que vão interagir com as proteínas fibrinogênio do plasma. Então, a baixa quantidade de plaquetas vai favorecer a ocorrência de hemorragias, enquanto a alta quantidade de plaquetas vai favorecer a ocorrência de trombose, certo? Então aqui a gente vê mais ou menos o esquema. Acho que quando vocês visualizarem no slide mesmo, vai ser melhor de visualizar, porque aqui fica pequeno, né? Mas quando a gente tem uma lesão aqui no endotélio, a gente tem aqui os fragmentos, ó. Fragmentos de megacariócitos, que são as plaquetas, elas começam a vir se unir ao fibrinogênio presente no plasma e começam a formar essas redes, certo? E essas redes fibrosas é que vão formar o tampão placentário. Por que que esse tampão plaquetário é importante? Porque é ele que vai permitir que outras células venham e reconstituam aquelas células que foram danificadas. Certo? Deu para compreender? Nós terminamos, ok? Para vocês? Tudo certo? Pronto, aí a gente se encontra de novo 1h30, não é isso? Pra gente ver a aula de anatomia agora, ok? Deu tudo certo com o áudio, com a imagem? Deu tudo certo, né? Show, show. Ótimo. Até mais tarde. Tchau, tchau.